Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo, dependendo do horário que você estiver vendo essa palestra. Hoje, excepcionalmente, ela terá que ser gravada e depois vai ser compartilhada no canal da AM Cambuí. Então, você que está assistindo essa palestra, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer o convite da AM Cambuí, em nome da Noemi Soares, a sua presidente, e também parabenizar a iniciativa de mais um canal espírita para a gente poder conversar, refletir sobre as ideias, sobre os conceitos, sobre os princípios do espiritismo. Bom, quando a Noemi me convidou para fazer essa palestra, ela sugeriu que o tema fosse relacionado ao trabalhador espírita. Bom, a primeira ideia que me ocorreu, assim, de impulso, foi fazer uma lista com os deveres e as obrigações do trabalhador espírita. Mas pensando em termos de filosofia, né, e a filosofia, bom, estou professor de física, não sou de exatas e nem de humanas, eu sou de tudo. Detesto essa separação entre humanas e exatas. Então a filosofia nos ajuda a fazer as perguntas certas, para que depois a gente possa encontrar as respostas ou as soluções corretas. E aí eu comecei a ficar me perguntando, né? Por que eu quero ser um trabalhador espírita? Esse foi o tema que eu escolhi. Mas para tentar responder essa pergunta, eu não vou responder. Eu quero que ao final desse bate-papo você responda, essa resposta é individual, pessoal, intransferível. Para tentar achar fundamentos para a gente refletir a respeito e pensar sobre os motivos que levam alguém a querer ser um trabalhador espírita, eu resolvi voltar um pouquinho atrás. Normalmente, quem quer se tornar um trabalhador espírita é porque frequenta uma casa espírita. Vou tentar abordar aqui casos e conceitos gerais. Tem aquelas pessoas que nascem numa família espírita, tem aquelas pessoas que se empolgam com a doutrina e logo querem ser um trabalhador, mas na grande maioria das vezes são pessoas que frequentam a casa espírita e querem se tornar um trabalhador. Aí eu pergunto, por que você frequenta a casa espírita? Por que você procurou a casa espírita? Vou voltar um pouquinho mais. Normalmente as pessoas, quando procuram uma casa espírita, algumas até já procuraram outros templos religiosos, outras religiões, por um motivo ou outro. Não tiveram as suas necessidades satisfeitas e aí procuraram a casa espírita. Então eu vou voltar um pouco antes da casa espírita. E prometo que vai ser a última pergunta que eu vou fazer. Por que as pessoas procuram uma religião? Bem, para tentar responder essa pergunta, seria interessante a gente tentar definir o que é religião. E veja, para falar de religião, a gente tem que sair de fora da nossa fé. Se a gente for estudar a religião de dentro da nossa fé, com certeza o nosso ponto de vista, as nossas crenças, as nossas ideias vão contaminar essa análise. Então, não vou fazer isso, não sou especialista, vou me aproveitar de especialistas, de estudiosos que já fizeram isso. Vou tentar fazer aqui um breve resumo bem superficial para atender a nossa demanda aqui, o nosso interesse, tá? Então, religião, nós poderíamos dizer que é um conjunto de crenças e comportamento, prestem atenção, um conjunto de crenças e comportamento, é uma abordagem, então, que busca dar sentido ao mundo, sentido à vida e à própria existência do indivíduo. De novo, um conjunto de crenças e comportamento. Então tem uma teoria e tem uma prática. É um modo de abordar o mundo, de abordar a vida, de abordar a existência, para dar sentido a tudo isso. Então reparem que há uma parte que é teoria e outra parte que é prática. A teoria justifica a prática confirma a teoria. Então, de onde viria a teoria? Vem dos livros, dos textos considerados sagrados dentro de cada religião. E a prática? A prática, cada uma tem a sua. Eu vou à missa, eu frequento o culto, eu vou na casa espírita ouvir o evangelho, tomar passe, tomar água fluidificada, eu oro 5 vezes por dia em direção à Meca. Então a gente pode ver que essa prática ela é distinta, ela é diversa, mas ela está alinhada com a teoria que sustenta, né, essa religião. Então a gente percebe que a teoria justifica a prática e a prática confirma a teoria.
Vou tentar dar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor essa ligação. Nós podemos perguntar, por que sofremos? Por que temos que trabalhar? No livro de Gênesis, todo mundo conhece a história, né? Adão e Eva, Deus lhes deu o paraíso, eles não poderiam comer do fruto da árvore proibida, comeram, foram expulsos do paraíso e houve uma condenação. Agora terão que trabalhar para sobreviver. Então repare que tem uma teoria, é o livro sagrado, é a explicação que justifica a prática, o fato da gente trabalhar e sofrer. Não estou dizendo que eu acredito ou não, estou só fazendo a ligação entre crença e comportamento. Quer ver um outro exemplo? A religião hindu acredita na reencarnação e a possibilidade de um ser humano reencarnar em corpos de animais. Teoria. A prática. Devemos então respeitar, tratar bem aos animais, por quê? Ele pode ser a reencarnação, né? Aquele cavalo, aquele cachorro, aquele gato, aquele passarinho, pode ser a reencarnação de um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um tio, um parente qualquer, um amigo qualquer. Então, teoria e prática alinhados, tá? Vamos pegar um exemplo aqui da doutrina espírita. Por que uma criança com 10 anos de idade tem câncer no cérebro? Depois de longos anos de sofrimento, acaba desencarnando por causa dessa doença. Uma explicação possível, vejam bem, gente, não estou criando aqui uma lei, uma norma, uma regra, tá? Estou só pegando esse exemplo para a gente tentar entender esse processo. Então, uma explicação possível seria o quê? Essa criança, numa outra encarnação, foi um assassino de aluguel, tirou a vida de alguém com um tiro na cabeça, e nessa encarnação, pode ter passadas várias encarnações, reencarna com esse câncer no cérebro para, de alguma forma, reparar o seu equívoco. Ah, Ricardo, mas os pais não têm nada a ver com isso. Os pais são os que mais vão sofrer. Bom, os pais podem ter sido os mandantes do crime. De novo, não estou dizendo que este caso é uma norma, é uma regra, tá? Estou usando só esse exemplo para a gente entender. Teoria justificando a prática e a prática confirmando a teoria. A teoria da reencarnação é um processo, é o processo, aliás, utilizado por Deus para a gente evoluir, para a gente aprender. Vamos errar no meio do caminho e temos a reencarnação para nos ajudar a reparar esses erros. E reencarnamos com pessoas que ou estavam envolvidos com os erros ou com as programações que tivemos no passado e continuamos nessa vida, ou são pessoas que vão nos ajudar na reparação desses erros e na nossa evolução, tá? Então, teoria justifica a prática confirma a teoria. Bom, partindo desses conceitos e dessas definições, aí nós podemos fazer aquela pergunta, né? Por que então alguém procura uma religião? Por que alguém procura uma igreja, um templo, uma casa espírita? Na grande maioria dos casos, gente, na grande maioria dos casos, e aqui eu estou tentando generalizar, realmente existem muitas exceções, mas na grande maioria dos casos, as pessoas procuram uma religião porque elas estão numa situação de mal-estar e querem ir para uma situação de bem-estar. Estão numa situação de mal-estar e querem ir para uma situação de bem-estar. E, de novo, os problemas que motivam uma pessoa a procurar religião normalmente podem ser agrupados em 3 grandes grupos: problemas afetivos, problemas de saúde e problemas financeiros. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente entender isso para quando nós recebermos pessoas na nossa casa espírita. A gente tem uma ideia, e eu acho que é uma ideia até um pouco presunçosa de alguns espíritas, de que as pessoas procuram a casa espírita porque elas ficaram fascinadas, ficaram empolgadas com os princípios, com as explicações do espiritismo. O espiritismo é top, o espiritismo realmente é ciência, filosofia, religião, explica tudo. Então eu quero frequentar uma casa espírita porque eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero saber melhor os princípios dessa doutrina maravilhosa.
Não é nada disso, gente. Existem pessoas que procuram a casa espírita por esses motivos? Sim, mas a grande maioria são pessoas comuns, pessoas normais como nós. Estão numa situação de mal-estar, querem ir para uma situação bem-estar. Tentaram outros métodos, outras abordagens e agora estão procurando uma religião. Talvez até já tenham passado por outras religiões e agora estão chegando na casa espírita. Isso explica, por exemplo, o sucesso das igrejas evangélicas. Percebam, o jeito que eu vou colocar aqui não é uma crítica, não é uma condenação, pelo contrário, é um elogio, tá, ao funcionamento de algumas igrejas evangélicas. Veja, a pessoa procura a igreja porque ela quer arrumar namorado, quer casar, já é casada, quer consertar o casamento, está com problema financeiro, está com problema de saúde, chega na igreja evangélica. Aí ela arruma o namorado, arruma o casamento, conserta o casamento que estava meio desequilibrado, faz uma rede de contatos, aí consegue um emprego, consegue uma colocação melhor, se tem uma empresa, consegue novos clientes para os seus produtos, tira o filho das drogas, do alcoolismo, do vício do sexo, do jogo, cria uma rede social, então todo fim de semana ela tem uma festinha para ela ir. Gente, não tá bom? Isso aí não tá bom? Veja, não é só isso, isso é muita coisa. A solução e a proposta de oferecer todas essas vantagens e benefícios ao frequentar uma igreja é muita coisa. Quem acha que a grande maioria dos seres humanos quer muito mais que isso, não entende a natureza humana, não entende a condição humana. Tudo isso aí, na verdade, não é pouco, é muita coisa. Tudo isso aí já é muito suficiente para fazer com que as pessoas experimentem um certo grau de felicidade aqui na Terra. Isso é importante, por quê? Porque muitas pessoas vão procurar a casa espírita com essas motivações, com essas perspectivas, com esses interesses. E a gente tem que entender. Então essa é a ideia, de que quem chega na casa espírita é porque já foi contagiado pela maravilhosa doutrina espírita e quer aprofundar os seus conhecimentos, ela é equivocada. Algumas pessoas chegam na casa espírita já por esse impulso, mas a grande maioria ainda não. Bom, então vamos tentar analisar o frequentador da casa espírita agora? Então, no primeiro momento, ele chega na casa espírita, por quê? Porque ele quer sair do mal-estar e ir para o bem-estar. Foi, conheceu, frequentou, sua vida melhorou, se ele não atingiu, não conquistou tudo que ele queria, mas houve uma melhora grande, ele está satisfeito. Aí tem o segundo momento. O segundo momento é, passada essa apresentação da casa espírita para o frequentador, ele pode continuar na casa espírita, pode ir embora. Olha, resolvi meus problemas, vou embora, não volto mais. Se piorar, eu volto. Como se fosse um médico, como se fosse um hospital. Outros resolvem ficar na casa espírita. Por quê? Porque se sentem bem, gostam do ambiente, gostam de estar lá e continuam frequentando a casa espírita. Ótimo, perfeito. Mas tem aqueles que continuam frequentando a casa espírita por medo de perder aquilo que já conquistaram. E infelizmente, a gente ouve muito por aí, né? A gente vai num lugar, a vida melhora, e as pessoas falam assim, ó, olha, você veio aqui, sua vida melhorou, mas se você abandonar, se você for em outro lugar, sua vida pode até piorar. Os problemas vão voltar, o demônio, o Satanás vai entrar na sua vida, os espíritos obsessores vão voltar, e aí a pessoa, por medo e não por convicção, não por satisfação, continua frequentando a casa espírita. É bom que elas continuem? É. O medo ainda é um motivador muito grande? Infelizmente é. Temos que entender essas pessoas, não recriminá-las, acolhê-las para que elas entendam que, passado o medo, os benefícios de frequentar a casa espírita são maiores do que o temor, do que o receio de que coisas ruins aconteçam. Então a gente tem que entender o nosso público. A gente tem que entender quem é o frequentador da casa espírita e quais são as suas motivações. Mas aí vem o terceiro momento. A pessoa frequenta, a pessoa gosta,
A pessoa acredita, a pessoa está satisfeita, mas ela quer mais. Ela quer se aprofundar nos conhecimentos espíritas, ela quer entender melhor a doutrina, ela quer estudar o conteúdo e, principalmente, através desse estudo, trazer a teoria para a prática. Que esse, na minha opinião, é a grande finalidade do Espiritismo. Trazer a teoria da vida após a morte, da reencarnação, das relações entre o mundo material e espiritual, para a vida prática. Então a pessoa, ela não quer simplesmente frequentar, ela quer conhecer. E aí, novamente, citando, lembrando e agradecendo ao Carlos Gomes pela palestra anterior, né, o movimento espírita, sobre o movimento espírita. Por isso que nós precisamos ter cursos dentro da Casa Espírita, cursos de espiritismo, porque quem que divulga o espiritismo? Qual a finalidade da Casa Espírita? A primeira finalidade é divulgar o espiritismo, porque é só a Casa Espírita que divulga. Nenhuma outra instituição vai divulgar o espiritismo. Então, o primeiro objetivo da Casa Espírita, divulgação do espiritismo. E aí nós temos várias atividades, as palestras, os cursos, etc., as ações sociais para divulgar o espiritismo. O curso, ele é importante porque vamos nos aprofundar nos conceitos, vamos debater ideias, não vamos impor verdades, não vamos impor dogmas, vamos analisar a doutrina, os seus pontos principais, vamos debater, vamos conversar, vamos refletir, mas sempre com o objetivo principal de trazer a teoria para a vida real, para a vida aqui, encarnados na Terra. Mas, Ricardo, o mais importante não é o espírito? Mas o método que Deus criou para que nós possamos evoluir, possamos aprender, é a convivência, o relacionamento, as várias reencarnações aqui no planeta Terra como encarnados. Então temos que trazer, sim, os ensinamentos do mundo espiritual para o nosso mundo real, o mundo concreto, o mundo aqui dos encarnados. Por quê? Porque aqui é o nosso palco, aqui é a nossa cena, aqui é o lugar onde nós vamos aprender, vamos reparar os erros e vamos colocar à prova o aprendizado feito lá no plano espiritual. Então, é obrigação, sim, da Casa Espírita trazer essa teoria para que nós possamos discutir problemas da vida real. Porque senão a gente não precisava estudar. Era só ler o Livro dos Espíritos. Seria só assistir algumas palestras e pronto, entenderíamos tudo. Mas o segundo objetivo do curso na Casa Espírita, pelo menos no NECAP, é formar trabalhadores espíritas. Já vi muitos palestrantes famosos, palestrantes assim que têm uma experiência riquíssima dentro da doutrina espírita, que acham que exigir um curso para a pessoa ser trabalhador na Casa Espírita é falta de caridade, é falta de misericórdia. A pessoa chega, quer trabalhar, e a gente deveria encaixar essa pessoa em algum tipo de trabalho. Não discordo, mas também acredito que para ser um trabalhador para algumas atividades dentro da Casa Espírita, é necessário a pessoa fazer o curso dentro da Casa Espírita. Por quê? É durante o curso que nós vamos nos conhecer. A Casa Espírita vai conhecer o candidato e o candidato vai conhecer a Casa Espírita. Porque todo mundo traz conhecimento prévio. Todo mundo traz ideias prévias. Todo mundo traz pontos de vista próprios sobre a vida e sobre o espiritismo. Então nós temos que conversar, temos que dialogar, temos que alinhar essas ideias. Temos que vincular os nossos conceitos pessoais com os conceitos do espiritismo e o método, a metodologia que a casa utiliza para oferecer, para dirigir, para coordenar, estruturar as atividades que o Centro Espírita realiza. Se não houver esse alinhamento, se não houver esse vínculo, se não houver essa sintonia, essa simpatia, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai haver uma ruptura que poderia ter sido evitada se essas arestas tivessem sido aparadas antes. E o curso é um bom momento. Mas eu já estudei, eu já conheço, sou de família espírita. Não importa. Você vai colaborar então no curso. Você vai agregar, você vai fazer observações inteligentes, você vai trazer pontos de vista que às vezes a gente está tão
cansado de falar sempre a mesma coisa e não enxerga. Ou seja, você vai trazer a sua experiência, enriquecer o curso e aí já vai se mostrar que pode ser um bom colaborador, um bom trabalhador. Então o curso, ele, na minha opinião, ele é indispensável para esse conhecimento. O curso é um namoro. É um namoro entre a casa espírita e o candidato. Se vai noivar, se vai casar, noivar e casar tá meio anacrônico, né? Se vai ter um relacionamento permanente, estável depois, eu não sei. Mas esse conhecimento, ele é indispensável. Quem nunca recebeu alguém na casa espírita chegando e falando assim, olha, eu vim de outra casa espírita, já era trabalhador, eu era palestrante, eu era doutrinador, eu era médio de incorporação, incorporava os mentores da casa e eu quero trabalhar. Alguns vêm até com um certificado da outra casa espírita. Nós agradecemos, seja muito bem-vindo, o NECAP, a casa espírita, o centro espírita, seja ele qual for, está à sua disposição, mas nós temos um protocolo, temos um método, tem que fazer o curso. Eu já recebi uma vez uma pessoa que trouxe alguns vídeos, queria ser palestrante, falar sobre o Evangelho, e trouxe alguns vídeos sobre algumas palestras suas, mostrando que tinha condições. A pessoa pode até ter condições, mas como é que nós vamos colocar uma pessoa estranha para falar dentro da casa espírita, em nome da casa espírita e em nome do espiritismo? A pessoa pode, por exemplo, defender temas como o aborto. Não estou falando do aborto legal, estou falando do aborto de maneira geral. As pessoas, o aborto legal é garantido por lei e ninguém pode questionar, tá? Esse assunto já está pacificado. Mas a pessoa pode ser adepta do aborto indiscriminado, pode defender, por exemplo, o suicídio, e ela está numa palestra e defende essas ideias, apresenta essas ideias. Vou dar dois casos aqui, são dois extremos de uma mesma insanidade. Achar que a violência pode resolver os problemas da sociedade. Então alguém está fazendo uma palestra sobre o Evangelho e defende intervenção militar, golpe de Estado, ruptura das instituições democráticas, ou, por outro lado, defende a revolta armada dos trabalhadores para tomar os meios de produção das mãos dos patrões e aí instituir uma sociedade sem classes e sem Estado. Gente, são dois extremos de uma mesma insanidade. Achar que a revolta armada, que a violência, que atentar contra a vida e contra as instituições da nossa sociedade vão resolver os nossos problemas. Não vão resolver. Então é muito importante que nós, antes, lógico, não estou falando de pessoas conhecidas que já trabalham em outros centros espíritas, conhecemos o seu histórico, conhecemos as suas ideias, e é interessante esse intercâmbio entre palestrantes, trabalhadores de casas espíritas. Eu estou falando de um estranho. É muito perigoso você dar a tribuna, dar o púlpito, dar um papel, uma função de responsabilidade para uma pessoa que você desconhece quais são as suas ideias. Ele pode ser espírita, acredita na reencarnação, acredita em vida após a morte, acredita na mediunidade. Mas e os seus princípios aplicados à vida prática? Quais são? Quais são as suas ideias de modelos de sociedade e como ele vincula isso com o espiritismo? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, o curso, como eu disse, é a primeira aproximação entre o candidato a ser trabalhador da casa espírita e a casa espírita. Durante esse período vão se conhecer, vão entrar em sintonia, vão trazer contribuições, né? A casa espírita traz contribuição para o estudante. O estudante pode sim trazer contribuições da casa espírita, ele pode já ter trabalhado, frequentado outras casas espíritas, traz novas ideias, traz novas sugestões, porém sem imposição, porque ele tem que entender que as condições de uma cidade, de uma casa, de um grupo de pessoas são diferentes. Então a gente não pode simplesmente copiar um modelo que a gente acha que deu certo e implantar dentro da casa espírita. Mas a sugestão pode ser dada. De novo, lembrando Carlos Gomes, o movimento espírita, ele tem também essa finalidade, né? Pegar sugestões, exemplos, ações de sucesso e, se possível,
trazê-las ou adaptá-las para outras casas espíritas. Então, divulgar o espiritismo também é isso. Então, a gente sabe, os centros espíritas, eles têm que evoluir. Mas devagar, com calma, sem imposição e sem que achar que, porque eu gostei de um modelo que eu vi em outro lugar, que às vezes nem é um modelo espírita, ele deve ser implantado e logo de cara eu já vou querendo impor essas minhas ideias. Então o curso, gente, serve para isso, para essa aproximação, para esse conhecimento, para esse entendimento entre a casa e o candidato. Agora, o estudante ele pode estudar o espiritismo sem se tornar um trabalhador da casa espírita? Pode sim, não é obrigatório. Aliás, essa decisão final deve ser do trabalhador sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de ameaça. Quem nunca ouviu ou quem nunca falou, olha, você tem mediunidade, você tem que trabalhar. E aí a pessoa assustada, com medo, não sabe o que é aquilo, fica constrangida a participar de uma atividade que ela nem sabe o que é, nem sabe o que significa, nem sabe quais são os benefícios e talvez os prejuízos que isso traga para a sua vida, se ela não for bem entendida, não for bem compreendida e não for bem praticada. Então a decisão final de se tornar um trabalhador é de quem faz o curso. A pessoa pode gostar do espiritismo, mas não querer ser um trabalhador da casa espírita. E temos que respeitar, sim, essa decisão, essa escolha do trabalhador. Se tornar um trabalhador e colaborar, melhor. Mas a pessoa tem toda a liberdade do mundo de não querer ser um trabalhador espírita, ou pelo menos não naquele momento. Bom, frequenta a casa espírita, fez o curso, decidiu que quer ser um trabalhador da casa espírita. E aí? Aí vem a pergunta tema dessa nossa conversa. Por que eu quero ser um trabalhador da casa espírita? Veja, eu vou fazer algumas colocações aqui, são provocativas mesmo, são para causar inquietação, indisposição, mal-estar, constrangimento, inclusive para trabalhadores atuais, mas o objetivo é esse, causar reflexões para melhorar a nossa situação, a nossa condição. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Eu quero ser trabalhador espírita, por quê? Porque eu estou agradecido e quero retribuir os benefícios recebidos. Eu quero ser um trabalhador espírita porque eu quero ajudar a divulgar o espiritismo, né, que tanto bem me fez, e quero compartilhar isso com outras pessoas. Eu quero contribuir com a casa para manter, aprimorar e até expandir as atividades da casa e assim atingir um maior número de pessoas. Ou eu quero manter meu bem-estar, aumentá-lo, se possível. E, de preferência, evitar outros males, como espíritos obsessores, doenças, discórdias, obstáculos no caminho. Será que é por isso que eu quero ser um trabalhador espírita? Será que eu ouço e vejo palestras na casa espírita e acho que alguns palestrantes são meio fracos, não têm muita cultura, não sabem se expressar, não têm uma boa argumentação e eu poderia fazer melhor? Será que é por isso que eu quero ser um trabalhador da casa espírita? Será que eu quero ser um trabalhador da casa espírita porque ser espírita e ser trabalhador da casa espírita na minha cidade dá um certo status social? Por fim, a lista poderia ser enorme, tá? Mas por fim, será que eu quero ser um trabalhador espírita porque eu quero a proteção dos desencarnados, dos espíritos desencarnados vinculados à casa espírita, protegem a casa, então vão proteger a mim também, a minha família, os meus entes queridos, a minha casa, os meus negócios, enfim, a minha vida? Será que é por isso que eu quero ser um trabalhador da casa espírita? Para obter a proteção dos espíritos que protegem e ajudam a casa espírita? Vejam, essas questões são para provocar mesmo. Não é para assustar ninguém e não é para afastar ninguém da casa espírita. Nem para causar depressão. Ricardo, eu estou ouvindo essa palestra, queria me animar, me motivar a ser um trabalhador da casa espírita, agora já estou repensando até
a minha decisão de ser um trabalhador espírita ou se eu devo continuar a ser um trabalhador da casa espírita. Pelo contrário, o objetivo não é afastar, o objetivo não é apequenar ninguém. Pelo contrário, é fazer com que a gente pense os motivos, as razões da gente querer ser um trabalhador da casa espírita. E conhecendo esses motivos, se eles forem nobres e elevados, ótimo, estamos no caminho certo. Se não forem, também tá bom. Eu posso acrescentar objetivos nobres e elevados a alguns objetivos pessoais que me levaram a querer ser um trabalhador da casa espírita. Muita gente, não se engane, muita gente, lembra daquela frase, né? Se não é por amor, é pela dor? Muitas pessoas chegam na casa espírita porque querem resolver os seus problemas. Resolve ser um trabalhador, mas ainda tem um pouco de egoísmo, ainda tem um pouco de orgulho, ainda tem um pouco de vaidade. Isso não tem problema. Ao longo do tempo, isso vai sendo substituído pela fraternidade, pela misericórdia, pelo desejo sincero, honesto de servir. E aí, os laços que nos prendem à casa espírita vão se tornando mais fortes. Porque se esses laços eles tiverem sido construídos apenas por interesses pessoais, mais cedo ou mais tarde, esses laços vão se romper. E aí, a gente pode perder um grande trabalhador porque ele não entendeu direito qual que era o propósito. Veja, servir à casa espírita é servir ao Cristo. A casa espírita é uma finalidade, é o fim, não é um meio. O fim, a finalidade, é servir ao Cristo. Servir à causa do Cristo. E não usar o Cristo, a causa do Cristo, para nos servir. Então, tem que ficar muito claro esse entendimento para o trabalhador da casa espírita. Porque senão, veja, dentro da casa espírita estamos lidando com pessoas. Os problemas que nós temos fora da casa espírita, temos também dentro da casa espírita. Ah, mas Ricardo, como é que pode ser? São espíritas, são cristãos. Como é que pode ter problema e desavença pessoal dentro da casa espírita? Ora, somos imperfeitos. Ainda temos os nossos defeitos. Quem nunca se deparou com o seguinte caso? Um trabalhador dentro da casa espírita abandonou uma tarefa porque não consegue se harmonizar com outro trabalhador. Ricardo, isso que está me falando, eu não sabia que existia. Existe. Somos pessoas. Somos imperfeitos. Temos defeitos. Mas estamos ali para superar tudo isso. Mas é necessário que o trabalhador fique consciente de que pode se deparar com esse tipo de situação. Isso é exceção, tá, gente? Não é regra. Mas pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer também, o trabalhador chega todo empolgado, cheio de ideia, começa a trabalhar, e aí, num certo momento, ele acha que não está sendo valorizado, acha que não está sendo reconhecido. Do seu ponto de vista, ele vê pessoas que trabalham menos e são mais elogiadas, ganham mais distinção, recebem mais troféus, e aí ele fica decepcionado, fala, poxa, é para isso que eu abandono a minha família? É para isso que eu largo os meus interesses? Para não ser reconhecido? Para não ser enxergado? E pessoas que se dedicam menos ganham mais aplausos do que eu? Aí ele se desmotiva e pode abandonar. Pode ficar tão desmotivado, aos poucos ele vai deixando de cumprir os seus compromissos e abandona a casa espírita. Então o trabalhador ele precisa entender que nós servimos ao Cristo. Não servimos a pessoas e nem a casa. Cristo é mais importante que a casa. Se a casa estiver com alguma coisa errada, temos que nos manter fiéis a Jesus e não à casa. Mas trabalhar pacificamente para resolver certos conflitos e trazer a casa de novo alinhada com os ensinamentos de Jesus. Isso dá trabalho. Isso machuca. Isso às vezes até causa solidão, tristeza, dilemas pessoais, mas agora tem o contraponto, né, gente? Tem o contrapeso. Os benefícios de trabalhar numa casa espírita são muitos, mas muitos,
mas muito maiores do que os prejuízos, do que as dores, do que os dilemas. Dor, dilema, angústia e aflição faz parte do ser humano, da vida humana. A casa espírita, o trabalho na casa espírita, se bem feito, se bem alinhado, de coração, com sinceridade, com humildade, com misericórdia, com paixão, com entendimento das outras pessoas, vai nos ajudar e muito nessa nossa caminhada, nessa nossa encarnação. Então, gostaria de agradecer, vou encerrando por aqui, né? Nosso tempo já está quase esgotado. Repare que eu não dei respostas. Fiz perguntas, fiz observações. Gostaria que vocês respondessem, então, por que eu quero ser um trabalhador da Casa Espírita? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos, conversarmos a respeito do Espiritismo, do trabalho da Casa Espírita, do trabalhador, e que esses momentos possam se repetir, trazendo contribuições, trazendo alento, incentivo, motivação e nos deixando cada vez mais satisfeitos de participar do movimento espírita. Boa noite a todos.